E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, o nosso trabalho de administração pública. Estamos falando da administração pública burocrática. A administração pública burocrática, ela emerge na era Vargas como forma, de combater a administração pública patrimonialista, ou seja, como forma de combater o patrimonialismo. Lembrando, a gente já está falando de burocracia, mas só retomando, rapidamente, aqui no quadro, para a gente poder entender direitinho o nosso contexto. Você que está linkando agora aí, para você entender, a administração pública passa por 3 momentos, que a gente vai chamar de 3 modelos de administração pública. A administração pública passa pela administração patrimonialista. Para efeito de tempo, de época, para você entender bem, era pré-Vargas, era antes do presidente Vargas. Ela é caracterizada por nepotismo, emprego público era prebenda, presente, troca, e nós temos uma malversação do patrimônio público. Ou seja, se utilizava a máquina pública apenas para lograr êxito particular, apenas para enriquecer. A administração pública patrimonialista é contemporânea ao Estado liberal. No Estado liberal, a ênfase é a liberdade. Então, as pessoas têm liberdade. Liberdade para ter empresa, liberdade para trabalhar, liberdade para exercer profissão. Só que essa liberdade, muitas vezes, ela cria problemas como os monopólios naturais, os monopólios das grandes empresas. E muitas vezes, mesmo tendo liberdade, os mais ricos apenas têm acesso aos serviços, prejudicando os mais pobres. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Surge a burocracia. Na época do Estado liberal, só que a burocracia de Getúlio Vargas, ela passa a centralizar serviços, o Estado passa a ter mais serviços, e o Estado, ele inaugura um outro Estado, que é o Estado social. No Estado social, a ênfase passa a ser a igualdade. Então, na era Vargas, na administração pública burocrática, há um rígido controle sobre os processos. Finalidade principal, acabar com as práticas patrimonialistas. É criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, e o DASP vai ser o órgão centralizador da burocracia. O DASP vai ser o órgão que vai centralizar as ações do governo. O DASP vai ser aquele órgão encarregado de centralizar tudo na mão do governo. E uma coisa interessante, que o DASP vai ter uma série de desvantagens, porque ele vai deixar os processos lentos, vai deixar os processos morosos, e isso vai fazer com que haja insatisfação por parte do usuário do serviço público. E mesmo esse controle rígido de processos, ele não vai ser capaz, ele não vai ser suficiente para acabar com as práticas patrimonialistas. Então isso vai, a burocracia profissional, de 38 até 1995. Nós vamos aprender no nosso curso que de 38 a 95 vão existir tentativas de reformar o Estado brasileiro. Essas tentativas vão existir. Tentativa de reforma a gente vai ver isso depois, várias tentativas de reforma. Mas quem vai, de fato, reformar o Estado vai ser o governo FHC, em 1995, com a administração pública gerencial, com ênfase na eficiência. Até que na emenda constitucional 19 de 98, você inclui no texto constitucional o princípio da eficiência. E a ênfase aqui é satisfação da necessidade do usuário. Interessante que, diferente da burocracia, a administração pública gerencial, ela vai dar ênfase à descentralização. Não precisa as ações estarem nas mãos do governo. Eu posso descentralizar as ações do governo. Não tem que estar tudo nas mãos da administração pública. Se passa para a mão da iniciativa privada, e a gente vai ver depois que houve um sistema, um programa de privatizações, significa dizer que o Estado tem que regular. Então surge um novo conceito de Estado, que vai ser o conceito de Estado regulador. O Estado regulador vai ser aquele Estado
que vai regular as ações. O Estado regulador vai ser aquele Estado que, de fato, vai regular, né, a atividade. Aí vão surgir as agências reguladoras, que também faz parte do nosso contexto, que a gente vai ver mais na frente, a posteriori. Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar a falando de burocracia. Dei um look para você, só para a gente retomar esses conceitos e para a gente poder voltar ao nosso trabalho. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Administração pública burocrática parte da desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a elas demandam, né, dirigem demandas. Isso são sempre necessários controles rígidos de processos, como, por exemplo, admissão de pessoal, compras e atendimento a demandas. Fechando aqui em mim. Professor, o empregado público, a gente às vezes pode usar a expressão servidor só para efeito didático. Para ser técnico, a palavra servidor, ela é de 1988. A palavra servidor público é da Constituição Federal de 1988. Para ser mais técnico, para ser mais preciso, Constituição Federal de 1988. Então, o correto é a gente falar empregado. Então, se eu colocar em algum momento servidor aí, é só para efeito didático, tá? O correto é empregado. Mas nessa época, o empregado público, ele era visto com desconfiança. Professor, na era Vargas, o empregado era visto com desconfiança? Era. Professor, por que que o empregado público era visto com desconfiança? Muito simples. Se ele entrou, não tinha concurso. Se emprego público era prebenda, presente, troca de favor, troca de gentileza, o que significa dizer? Significa dizer que ele não tinha o mínimo de qualificação para estar na administração pública. E muitas vezes ele era visto como corrupto. Estava lá, de fato, para lograr êxito e para aumentar o seu patrimônio pessoal. Como é que você pode ver bem esse empregado? Se você tinha um empregado visto com desconfiança, significa dizer que tem que ter um controle rígido dos processos, baseado na visão, na inspiração de Max Weber, que foi o pai da burocracia. Max Weber, que inspirou Getúlio Vargas, ele concebia a empresa privada semelhante a um quartel, semelhante a uma organização militar. Ele concebia dessa forma, ele via desse jeito. Esse era o contexto da administração pública. Então, raciocina comigo. Se o contexto era esse, como é que você vai ver o empregado, né, aquele que trabalha na administração pública com confiança? Como é que você vai confiar nas suas ações? Como é que você vai confiar na atividade desenvolvida por ele? Não é verdade? É meio incoerente. Aí, volta no slide, quero te mostrar uma coisa importante. Você está vendo aí que você tem uma pessoa, um carimbo enorme, ele está lendo um livro, tem várias coisas para ele carimbar, e você tem uma fila grande. A partir do momento que você tem controle rígido de processo para admitir pessoal, para fazer compra, para atender o usuário do serviço público, significa dizer que isso vai gerar insatisfação, isso vai gerar fila. A galera vai ficar na fila. Significa dizer que o serviço vai ser feito e que a galera não vai ficar satisfeita. Beleza? Fecha aqui em mim. Quando eu era adolescente, criança, não tem muito tempo, anos 70, anos 80, que oficialmente ainda era burocracia. Os programas humorísticos eram da seguinte forma: você tinha uma sala bem grande e você tinha várias mesas com vários empregados, vários servidores públicos. Um papel, um processo, um papel administrativo teria que passar na mão de todo mundo. É como se todo mundo fosse ler e um deferia, aí o outro tinha que deferir, aí o outro tinha que deferir. Então, na mesa desse empregado, você tinha vários carimbos. Claro, como era um programa humorístico, os carimbos eram enormes. Então, o cara tinha que ler, tinha que analisar e dar um monte de carimbo. Aí tinha que passar na mão de outro. Ele tinha que ler, tinha que analisar, passar um monte de carimbo. E por que que era assim? Controle.
Se o controle do processo é rígido, se o controle da atividade administrativa é rígido, o que significa dizer? Significa dizer que fica tudo muito lento, fica tudo muito moroso. E isso gera insatisfação por parte do usuário do serviço público. E mesmo esse controle rígido, que foi implementado pelo governo Vargas, não foi capaz de acabar com as práticas patrimonialistas. O patrimonialismo continua a existir. Mesmo pós-reforma do Estado brasileiro, que aconteceu em 1995, na gestão do presidente FHC, a gente continua a ter patrimonialismo. Infelizmente, mas ainda tem. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. A administração pública burocrática. Veja o camarada aí com um monte de papel na mão aí, ó. Volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir a sociedade. Ou seja, a burocracia representa normas e regulamentos, controle de processos, hierarquia, ênfase à posição hierárquica, a cargo, centralização, tudo na mão do governo. Centralização para quê, professor? Centralização para ter controle. Formalidade nas comunicações, impessoalidade nas relações, meritocracia, forma de governo baseado no mérito. As posições hierárquicas são conquistadas em tese por merecimento. E há uma predominância de valores associados à educação e à competência. Fechando aqui em mim. Burocracia, regra, norma, rigidez no comportamento, centralização da decisão, tudo na mão do governo. Por que o processo e por que a decisão tem que ser centralizada? Para se ter controle. Controle das ações do governo, controle dos gastos públicos, controle da máquina pública. Aí interessante, o DASP, que daqui a pouco eu vou falar mais dele, ele vai ser o órgão que vai implantar no Brasil a burocracia profissional. Quem vai implementar no Brasil é o DASP. E uma coisa que o DASP vai implementar é uma política de mérito, chamada meritocracia. O que significa política de mérito? Significa o seguinte, se você vai ter uma política que ainda não era concurso público, onde só vai ser empregado público quem tiver mérito, quem fizer uma prova, quem fizer um concurso. É claro que eu estou falando de meritocracia como política. Concurso público não é da era Vargas. A política de mérito é da era Vargas. Curiosidade, o concurso público, como obrigatoriedade, ele só vai ser obrigatório a partir da Constituição Federal de 1988, a partir da Carta Constitucional. Mas a meritocracia de 1938, da era Vargas, foi importante. Só vai ter ascensão profissional quem merecer. Merecimento. Tem que ter capacidade, tem que ter conhecimento. Cuidado, a gente fala de burocracia, e a gente fala da burocracia profissional, mas o mérito foi um avanço e existem outras características da burocracia que também serão características positivas. Não fique pensando que a burocracia só tem característica negativa. Isso não é verdade. A gente pode até afirmar que a maioria das características da burocracia são características negativas. Tudo bem, mas não posso afirmar que todas as características da burocracia são características negativas. Não posso afirmar isso, essa afirmação seria uma afirmação equivocada. Beleza? Tranquilo? Volta para o slide lá, próximo slide, aliás. Próximo. Burocracia, qualidade. Tem qualidade. Fundamental da burocracia, da administração burocrática, é a efetividade no controle de abusos. Isso pode ser uma qualidade? Com certeza. Defeitos, ineficiência, autorreferência, incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos, que deveriam ser vistos como clientes. E na época não eram. Não sei se dá para você perceber no slide que tem uma chargezinha. Olha só. Quando desburocratizarem este departamento,
Eu quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Alencar. Com certeza, Almeida. Então você vê, excesso de papel, excesso de papelório, né? Excesso, né? Para quê? Para você, com esse excesso de papel, você controlar tudo. Fechando aqui em mim. Já viu aquele ditado? Tem um ditado que diz assim, tudo, né, tem que estar preto no branco. Só vale o que está escrito. Se você quer controlar alguma coisa, essa alguma coisa tem que estar escrita. Essa alguma coisa tem que estar expressa. Com certeza, essa frase é uma frase da burocracia. Só está escrito, tem que estar expresso. Isso é uma frase burocrática. Daí a charge que eu coloquei para você. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Burocracia. Esses defeitos, entretanto, não se revelaram determinantes da época do surgimento da administração pública burocrática, porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a ordem, administrar a justiça, garantir os contratos e a propriedade. Fecha aqui. Queridos, nos anos 30, a máquina do Estado, o aparelho do Estado, o aparato do Estado era reduzido. Os serviços prestados pelo Estado eram reduzidos. Teoricamente falando, seria possível, nessa ótica, centralizar tudo na mão do Estado, tudo na mão do governo, que é o governo o elemento que forma o Estado. Já explicamos isso anteriormente. Então, nessa época, era possível conceber que isso daria certo. Só que tem um detalhe. Um pouquinho depois de 38, a gente vai ver, já no governo JK, já vai acontecer uma preocupação nos anos 50 de desburocratizar a administração. Porque no governo JK, que vai vir depois, que é uma tentativa de reformar o Estado brasileiro, o Estado já está maior, já tem mais órgãos, né? Ou seja, o Estado já cresceu. A atividade estatal cresceu. As funções do Estado cresceram. Se a atividade estatal cresceu, se as funções do Estado cresceram, o que significa dizer? Significa dizer que o Estado, de fato, tem que ser aquele que presta mais serviço, aquele que tem uma demanda maior de obrigações, demanda maior, né, de atividades. Né? Então, se o Estado cresceu e ele tem uma demanda maior de serviços, ele tem uma demanda maior de atividades, significa dizer que talvez ele não dê conta de fazer tudo. Se o Estado não consegue fazer tudo, aí a burocracia profissional ela fica mais nítida, ela fica mais latente, ela aparece mais. Então, na época de Vargas, como a atividade era reduzida, os problemas típicos da burocracia não ficaram tão nítidos. Eles vão ficar nítidos pouco tempo depois. Beleza? Volta no slide lá. Acompanhe comigo na tela. Reflexão. Se a burocracia tivesse funcionado, em tese, as práticas patrimonialistas teriam sido suprimidas. Isso realmente aconteceu? Fecha aqui em mim. A burocracia, a administração pública burocrática, foi capaz de acabar, de extinguir com as práticas patrimonialistas? Foi capaz? Não. Curiosidade. Depois da reforma do Estado, 1995, se implantou um novo modelo, que é a administração pública gerencial. Interessante. Depois eu vou falar disso. O modelo atual de administração pública não é administração pública gerencial. O modelo gerencial, ele foi implementado a partir de 95. Beleza. Mas o modelo atual, a gente vai chamar de modelo ou paradigma pós-burocrático gerencial. Significa dizer que a partir da reforma do Estado, você implanta um novo modelo, mas esse novo modelo não foi implementado ainda na íntegra. Ainda não foi. Beleza? Detalhe interessante. Quando a gente fala de burocracia e quando a gente fala de burocracia profissional, nem ela, nem a própria administração gerencial, que não tinha essa ênfase, não foram capazes de extinguir as práticas patrimonialistas. Tudo bem? Isso não aconteceu. Tranquilo? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Características da administração pública gerencial. Emerge na segunda metade do século XX como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e do outro, ao desenvolvimento tecnológico, a globalização e a economia mundial. Fecha aqui. Olha só, a administração pública gerencial,
começa a partir de 95, governo FHC. De 38 a 95, aconteceu muita coisa. O Estado não é mais aquele Estado menor, aquele Estado pequeno, com atividades reduzidas. O Estado já é grande. O Estado já tem muitas atividades. O Estado já tem muitas funções. O Estado já tem muitas rotinas de trabalho. Se o Estado está grande, se o Estado tem muitas rotinas de trabalho, se o Estado tem muitas atividades, significa dizer que existe a necessidade de você fazer uma reforma e você tornar o Estado mais eficiente. Nos anos 90 também ficou latente o desenvolvimento econômico, a globalização da economia, o desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o Estado também tinha que se adaptar às novas tecnologias. O Estado tinha que se adaptar às novas demandas. Moral da história, se o governo FHC não tivesse implementado a reforma gerencial, outro faria. Porque era uma necessidade, era um contexto da administração pública. E digo mais, de 38 a 95, a gente vai estudar que houveram várias tentativas de reformar o Estado brasileiro. Várias tentativas de reforma? Exatamente. Consegue entender? Beleza? Volta no slide, no mesmo slide. Acompanhe comigo aí. A eficiência da administração pública, necessidade de reduzir custos, aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se então essencial. Eu preciso ter serviço de qualidade, eu preciso diminuir custos, eu preciso diminuir o endividamento da máquina pública. Isso é uma necessidade latente, é uma necessidade, é algo importante, é algo significativo, é algo essencial. Tudo bem? Voltando para cá, para mim, a administração pública gerencial, ela retoma a missão do Estado. Professor, qual que é a missão do Estado? Prestar serviços de qualidade. Serviços que atendam à necessidade do cidadão. Serviços que atendam à necessidade do usuário do serviço público. A administração burocrática esqueceu a missão. Quando a gente fala de missão, missão significa razão de ser. Missão significa razão de existir. Então vamos rapidamente escrever isso aqui, ó. Importante essa observação. Então, quando a gente fala de administração pública gerencial, a gente vai ver que a administração pública gerencial, né, isso lá em 95, lá no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, a administração gerencial, ela vai retomar a missão do Estado, servir com qualidade, ter serviços de excelência, serviço que atenda a necessidade da população. Então, a administração pública gerencial do governo FHC de 1995, ela retoma a missão da administração pública. Missão da administração pública, professor? Qual que seria a missão, professor? Servir com qualidade. Servir com eficiência, de forma que o usuário do serviço público fique satisfeito, de forma que haja satisfação por parte do usuário do serviço público. Curiosidade, quando eu falo para você missão, no sentido de empresa privada, no sentido de administração de empresas, significa razão de ser. Razão de ser. Isso é missão. Significa razão de existir. Uma empresa privada existe para atender a necessidade do cliente e, em contrapartida, como retorno, trazer lucro para os seus proprietários.
Perfeito. A administração pública existe para servir. Servir com qualidade. Servir com eficiência. Servir com qualidade, servir com eficiência. Trazer serviços de qualidade que atendam à necessidade da população, que atendam à necessidade do usuário do serviço público. Beleza? Volta no slide. Acompanhe comigo na tela. Muito bem. Eficiência. Vai para o próximo. Característica da administração pública gerencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência, qualidade na prestação dos serviços e por uma cultura gerencial nas organizações. Professor, cultura gerencial nas organizações é gerencialismo. Veja que no desenho que eu fiz, passa o usuário do serviço público e a ideia das pessoas é servir. Essa é a ideia. Claro que é uma sátirazinha, a gente trouxe da internet, né? É uma chargezinha. Ou seja, o objetivo fundamental da administração pública deve ser servir com qualidade, servir com eficiência, de forma que o usuário do serviço público fique satisfeito. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Abrindo uma parte, Constituição Federal de 1988. O artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Interessante que o princípio da eficiência foi dado pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Ou seja, o princípio da eficiência é consequência da reforma do Estado brasileiro. Eficiência tem a ver com o consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo. Ou seja, administração com qualidade, rapidez e menor custo, né? Que é uma visão da administração de empresas. Fechando aqui, a reforma do Estado começa em 95. Em 1998, através da Emenda Constitucional 19, a eficiência, a obrigatoriedade da administração pública ser eficiência, ela vai ser incorporada ao ordenamento jurídico. Vai ser incorporada à administração pública. Então, o princípio da eficiência passa a ser latente. O princípio da eficiência passa a ser, né, um contexto e passa a ser uma obrigação da administração pública. Moral da história, a administração pública gerencial retoma a noção de Estado que vai executar o serviço de excelência, o serviço com qualidade, serviço que atenda à necessidade do usuário do serviço público. O usuário, né, o seu cidadão tem que ficar satisfeito, tem que haver satisfação por parte do cidadão, satisfação por parte do usuário do serviço público. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Observação importante. O chamado modelo gerencial começa a ser implementado em 95, durante o governo FHC, com a edição do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. A diferença fundamental entre a burocracia e o modelo gerencial está na forma de controle, que deixa de se basear nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração pública, que continua sendo um princípio fundamental. Ou seja, a administração pública gerencial também traz consigo as características da boa burocracia. Fechando aqui em mim, olha só, fazendo uma comparação. Burocracia, administração pública burocrática, modelo gerencial. Se cair na prova assim, a administração pública gerencial descuidou-se do controle. Está errado. Burocracia tem controle? Tem. E esse controle é um controle rígido. É um controle a anteriori, antes de começar o processo, e também é um controle durante o processo. A administração pública gerencial, você tem controle, só que você tem controle de resultados. Controle de resultados. Ou seja, controle finalístico, controle de resultados. Atenção, cameraman,
controle a posteriori. Controle a posteriori. Então, burocracia, controle anterior e durante o processo. Administração gerencial, controle de resultados. Controle a posteriori. Se cair na prova, a administração pública gerencial descuidou-se do controle. Está errado? Tudo bem? Agora, o controle rígido é onde? É na burocracia. Burocracia. Beleza, galera? Show?